Vamos agora concluir a nossa disciplina Humor, Afetos e Temperamentos, primeira parte, que trata de instintos, pulsões, impulsos, reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. São comportamentos inatos, responsáveis pela manutenção da vida e perpetuação da espécie. Vamos ver agora algumas características gerais de pessoas altamente instintivas. Observe bem: todas as pessoas têm instintos, têm emoções, têm sentidos, têm cognições e têm vontade. No entanto, algumas pessoas têm o seu comportamento altamente determinado pelos instintos propriamente dito. É o que nós chamamos de pessoas altamente instintivas, muitas das quais se tornam, na realidade, compulsivas. Então, vejamos algumas características comportamentais das pessoas altamente instintivas. Primeiramente, são pessoas altamente impulsivas e cheias de iniciativa. Olhe o lado positivo. São pessoas de fazer, são pessoas de realizar, são pessoas cheias de iniciativa. Esse é o lado positivo. Mas o lado negativo, a pessoa pode ter uma falta de controle dos seus impulsos. Muitas vezes a pessoa não sabe lidar com limites, a pessoa não sabe lidar com frustrações e não sabe também lidar com perdas. Falaremos posteriormente que frustrações e perdas são emoções e são diretamente relacionadas a comportamentos instintivos. As pessoas podem se tornar altamente compulsivas, como já foi mencionado, a glutonaria, a bebida, a droga, sexo, etc. Uma segunda característica positiva: as pessoas altamente instintivas geralmente são inteligentes, altamente intuitivas, falaremos sobre intuição em outro momento, e muito práticas em tudo que fazem. O lado bom, o lado negativo. Normalmente são pessoas desorganizadas, não são detalhistas, perfeccionistas, são pessoas muitas vezes teimosas quanto a manter seus pontos de vista e são extremamente turrões no trato com os outros. Uma terceira característica positiva: as pessoas altamente instintivas são pessoas animadas e que se envolvem em várias atividades ao mesmo tempo. São pessoas politarefas. Por outro lado, são pessoas pouco ou nada confiáveis com relação a completar as suas tarefas. Não costumam assumir suas culpas e responsabilidades. Pior ainda, normalmente são a causa de problemas e raramente a solução de problemas. Se envolvem em várias tarefas ao mesmo tempo, o grande problema é que não resolvem essas tarefas e ainda arranjam problemas para os demais resolverem. Uma quarta característica extremamente positiva das pessoas altamente instintivas: são pessoas que raramente se estressam com relação aos compromissos. Em geral, são sempre pessoas que estão numa boa. O lado negativo: elas não se estressam, mas elas causam estresse nas outras pessoas com quem convivem. Não se estressam, mas podem ser causas de estresse. Não se estressam desde que não sejam obrigadas a cumprir regras, leis e normas, porque se estressam sim quando ficam subordinadas a regras sociais e são pessoas insubmissas por natureza. Em quinto lugar, são pessoas altamente autônomas, independentes e voluntariosas. Por outro lado, são pessoas extremamente egocêntricas, mas não necessariamente egoístas. Isso significa que são pessoas que querem centralizar tudo em si, mas não que necessariamente estão visando apenas o seu benefício. Mas são pessoas com forte tendência à ira e ao descontrole emocional. Muitas vezes são pessoas com forte tendência ao crime, à crueldade, à vingança.
com forte tendência também ao assassinato. Uma sexta característica positiva: são pessoas altamente sociais, bem relacionadas e animadoras de festas e velórios. São sempre pessoas de bom humor. O lado negativo: são pessoas manipuladoras e controladoras, mas não centralizadoras necessariamente, embora sejam muitas vezes, e seus relacionamentos são abusivos e opressivos. Acabam pressionando e pisando em tudo e todos com quem se relacionam. São pessoas possessivas e ciumentas, seu senso de moral é extremamente subjetivo e pessoal, e não se sujeitam aos padrões do seu ambiente social. Muito pelo contrário, elas é que querem determinar os padrões do ambiente social. Em sétimo lugar, como característica positiva, são pessoas que apenas vivem o tempo presente e procuram desfrutar o lado bom da vida. Isso é bom, mas o lado negativo: são imediatistas e raramente se preocupam com o futuro e com a velhice. Também, geralmente, não são pessoas espirituais e nem tampouco dadas a práticas espirituais. São pessoas imediatistas, muitas vezes extremamente materialistas. 8. São líderes naturais por causa da sua impulsividade, por causa da sua coragem, por causa do seu espírito de iniciativa. São líderes naturais. Por outro lado, falham na sua liderança justamente pela falta de controle de si mesmo, controle dos seus instintos. São pessoas também que têm uma dificuldade muito grande, é não saber lidar com as próprias falhas e não aceitam as falhas dos outros, em especial dos subordinados. São pessoas que erram, são altamente indulgentes com os seus erros, mas são extremamente difíceis de perdoar erros e falhas das demais pessoas, em especial dos seus subordinados. Vejamos agora algumas comorbidades mais comuns em pessoas altamente instintivas. Quando falamos em comorbidades, queremos dizer que essas pessoas altamente instintivas têm a tendência de desenvolver alguma doença, alguma patologia, ou muitas vezes mais de uma patologia. Esse conjunto de várias patologias é o que nós chamamos de comorbidades. Então, pessoas altamente instintivas podem ter os chamados transtorno de hábitos e impulsos, podem ter compulsões as mais diversas, como, por exemplo, o uso de bebida, drogas, comida. Pode desenvolver o chamado TAB, que é o transtorno afetivo bipolar. Pode desenvolver também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E muitas dessas pessoas chegam a um comportamento paranoide, aquela mania de perseguição e mania que todo mundo está se opondo a ela. Por outro lado, tais pessoas altamente instintivas, ainda como comorbidades, podem apresentar transtornos de personalidade, diversos transtornos. Transtornos de personalidade são comportamentos que muitas vezes não caracterizam uma doença, mas um modo disfuncional, um modo desadaptativo da cabeça da pessoa funcionar. Entre os transtornos de personalidade bem típicos em pessoas altamente instintivas, existe a chamada personalidade impulsiva, a personalidade narcisista, a personalidade obsessiva, a personalidade sociopática, que é a pior de todas, e a personalidade borderline, que também é um tipo de personalidade muito difícil de se conviver. Não são só essas, mas essas são as mais frequentes. Vamos ver agora alguns exemplos bíblicos de pessoas altamente instintivas, ou seja, altamente impulsivas. Então, quando nós falamos isso, nós temos que ver os instintivos típicos, pessoas que não dominavam seus impulsos.
Temos o caso de Adão e Eva, que não dominaram seus impulsos e acabaram caindo em pecado. O caso de Caim, onde Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim não dominou o pecado, muito pelo contrário, assassinou seu irmão Abel. Temos o caso de Sansão também, um grande homem de Deus, um grande guerreiro, mas que tinha uma fraqueza muito grande na área sexual. Vale mencionar ainda o rei Saul, que tinha uma mania de perseguição, achando que todo mundo se opunha a ele e queria de qualquer maneira eliminar seu adversário, Davi. Vale mencionar ainda o rei Manassés, que chegou a sacrificar seu próprio filho em homenagem a um deus pagão. O rei Herodes, que mandou matar seus filhos porque tinha a mania de perseguição. E o último exemplo que temos que mencionar, Judas Iscariotes, que chegou a trair o próprio Senhor Jesus Cristo, apesar de ter convivido com ele e ter visto tudo o que o Senhor fez, que o próprio Judas Iscariotes era testemunha ocular. Outras pessoas também podem ser classificadas como instintivas, mas não no mesmo nível dos demais anteriores. Então nós temos o caso de Cã, o caso de Judá, de Miriam, Jefité, o próprio rei Davi, o rei Acás, Pilatos, governador romano, e temos que destacar também uma pessoa bastante curiosa, o apóstolo Paulo, que tinha um comportamento bastante instintivo e do qual nós falaremos várias vezes ainda. Bom, antes de encerrar o nosso assunto, vamos ver a necessidade que nós temos de aprender a lidar com impulsos negativos, chamados impulsos desadaptativos. Os impulsos ou instintos ou pulsões são os responsáveis diretos pela maioria dos comportamentos humanos. Na realidade, são uma projeção, uma exteriorização do que a pessoa realmente é. O grande problema de tais impulsos, instintos, é o que fazer com eles. Isto é, se não forem devidamente administrados, causarão danos à pessoa e prejudicarão seus relacionamentos. Uma pessoa altamente instintiva raramente reconhece que apresenta algum comportamento impulsivo, exagerado ou até mesmo uma compulsão. E, consequentemente, não busca ajuda, a não ser quando seu comportamento impulsivo incomoda muito a terceiros e essas pessoas é que insistem para que o impulsivo busque ajuda. Mas do ponto de vista do impulsivo, ele está certo, errados são os outros, não é a própria pessoa impulsiva. Então, lidar com esses impulsos é uma tarefa extremamente difícil. Os descontroles de impulsos começam a se formar ainda na infância. Lembrar que nós já nascemos com os impulsos, ou seja, já trazemos impulsos como herança filogenética. O grande problema é que ao longo da vida a pessoa começa a exagerar esses impulsos como uma forma de defesa ante os sofrimentos, ante as ameaças, ante as pressões ambientais. Mas é importante destacar, os humores, aqui especificamente estamos falando dos instintos, eles não são bons nem ruins, são apenas comportamentos inatos ao próprio ser humano, mas podem se tornar ruins em função da intensidade de seus efeitos sobre o indivíduo. E para encerrar, agora fica mais fácil de nós entendermos as palavras de Aristóteles e Salomão. Aristóteles diz: considero mais valente aquele que vence seus desejos, que controla os seus impulsos, do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. O pior inimigo que nós temos que lutar é aquele que habita dentro de nós. É aquele que nos induz a práticas erradas,
a abusos, a relacionamentos destrutivos que nos induz ao pecado, como diz a Bíblia. E Salomão diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, o homem que não consegue controlar a si mesmo. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos comportamentos instintivos. Eles são úteis, são necessários, são bons, são indispensáveis à vida. O grande problema é que a alma tende a abusar desses instintos para mais ou para menos. E uma vez que abuse para mais ou para menos, temos aquilo que a Bíblia chama de pecado.